então nós estamos aqui para apresentar a carta, né, de Santo Agostinho, a proba, né? É parte da patrística. Vocês sabem que a patrística é composta por vários livros dos pais da Igreja Católica, e esse é só mais um capítulo. Santo Agostinho, ele é do ano 400 e é basicamente um dos baluartes da fé católica. Para você ter ideia, o Santo Agostinho, ele participou dos concílios que fechou o cânon bíblico. Então nós estamos falando de um tempo onde não havia Bíblia ainda concluída. A Igreja Católica fechou o cânon bíblico mais ou menos no ano 450. Então a gente tem essa natureza onde os bispos vinham trazendo toda a fé católica pela tradição. Então essa carta à proba é uma das cartas, nessa aqui é a carta 130, é uma das várias cartas que Santo Agostinho dirige aos seus orientados espirituais, e ele, como era uma das referências do catolicismo na época, é um dos bispos mais importantes, a gente tem o privilégio de ter essa carta aqui em mãos. A carta à proba, ela é dirigida a uma viúva que pede para que fale sobre a oração, como é que eu devo me dirigir para fazer uma oração a Deus, como é que eu vou me dirigir a Ele. E a coisa que mais você vai ver martelado aqui no texto é que Santo Agostinho vai dizer assim: ore, reze como se você fosse uma pessoa miserável, né? Uma pessoa, um pedinte, uma pessoa desprovida de qualquer recurso ou amparo, como se você fosse uma pessoa completamente desamparada. Uma vez que essa viúva proba é uma senhora rica, com servos e com posses, então ela tem todo o amparo que o dinheiro e armas naquele tempo pode dar. Porém, Santo Agostinho fala: olha, você tem que rezar como se você não tivesse nada, como se você fosse um indigente. E isso nos traz a nossa condição, né? A nossa condição, e às vezes a gente reza e se coloca numa condição onde a gente também conta com o nosso poder, ou financeiro, ou intelectual, ou de influência. Então a gente se coloca numa situação: não, eu conto com Deus, mas eu também estou aqui para, se for necessário, eu vou agir ao meu favor. E aqui na carta à proba, ele coloca exatamente isso: não seja uma pessoa autossuficiente. Aqui na introdução do texto, né, a pessoa que apresenta o texto, ela coloca isso muito bem. E a primeira pergunta que vem é: o que pedir na oração? É a primeira pergunta. O que pedir na oração? E aqui o Santo Agostinho, ele vai depois demonstrar que tudo que você pode pedir, que seja legítimo, vai estar dentro do Pai Nosso. Não há oração nenhuma que você faça espontânea e já não esteja prescrita no Pai Nosso. Então, o que pedir na oração? Rezar é, antes de tudo, excitar em nós sentimentos de fé, esperança e amor. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar, pedir na oração, é aumentarmos a nossa fé. Nós devemos nos colocar numa situação de miseráveis, de quem depende de tudo de Deus, e pedir o aumento da nossa fé. Santo Agostinho convida a usar de oração vocal em horas determinadas, com o fim de lembrar a Deus as nossas necessidades, mas para melhor nos convencer da nossa pobreza. Então, o ato da oração não é só um ato onde você conduz a Deus uma prece,
um pedido. Mas antes de tudo é para que eu possa eu mesmo me convencer da minha situação de pobreza. Então toda vez que eu rezo, eu me aproximo de Deus, porque eu me coloco numa situação, olha, eu não sou essa bola toda, entendeu? Eu não sou esse astro, como eu acho que eu sou. Então o seu orgulho vai, de certa forma, vai sendo diminuído. Né? Porque quanto mais você reza, mais você se coloca na situação de pedir e pedir a Deus que olhe por você. Então você vê a sua fragilidade. Ou seja, para melhor nos convencer da nossa pobreza. E aí nós entramos no texto aqui. E já no artigo 2, no segundo artigo, ele fala que confiar na oração, não nas riquezas. E aí é uma coisa que a gente vê muito patente para quem viveu aí a pandemia, né? Das pessoas entrarem em completo desespero, porque todo mundo em nós, não, eu tenho a situação, eu tenho um plano de saúde, eu tenho tudo sob o meu controle. Eu compro máscaras, PI 90 e não sei quanto, capacete, escafandro, roupas de mergulho, eu vou para o mercado de roupa de mergulho e assim eu me protejo do vírus, e aí dali a 15 dias pegou Covid e morreu. Na oficina lá do amigo meu tomo 500 vacinas e vou me proteger, que eu posso, fico trancado, passo álcool, a empregada deixa lá na porta, eu vou lá, passo álcool em tudo, e não... O pessoal ficou louco, o pessoal endoidou, e os danos psiquiátricos serão irreversíveis. E por quê? Porque confia em si. A pessoa sempre colocou a sua vida ao seu poder, né? Eu posso, eu controlo. E na hora que você tem uma situação onde você não controla mais, aí a pessoa surta. Falta um pouco, às vezes, de vivência para o nosso povo, né? De a gente lembrar das experiências agora no século XX, dos judeus e o pessoal que teve que enfrentar uma Segunda Guerra Mundial. Para onde você iria se você tivesse que abandonar a sua casa, a sua vida hoje? Você vai sair, André, daqui, vai pegar sua mulher e sua filha e vai evadir do país hoje. Você não pode dormir aqui hoje. Como é que você já concebeu uma situação dessa? Não tem o que você buscar, não. Você vai sair daqui hoje. Você vai ter que atravessar um oceano hoje. Você vai ter que arrumar uma passagem para sair daqui hoje, porque tem a Gestapo, tem uma situação. Então a gente nunca teve uma situação de pressão. E quando você se coloca numa situação assim que você não vale nada, sua vida não vale nada, só resta Deus, que pode interceder por você, que pode te dar coragem para enfrentar. E é essa situação que Santo Agostinho aponta, uma situação de miséria, de pobreza completa, e que nós vamos nos aproximar espiritualmente disso, rezando cada vez mais e pedindo. Aqui no artigo 3, é o capítulo, né? Deves, pois, pelo amor da verdadeira vida, considerar-te desolada neste século, seja qual for a felicidade que te envolva. Quando os bens adquiridos atormentam mais pelo temor de os perder do que pelo prazer de os possuir, né? Então, muita gente, né, quando a medida do ter, ela chega num ponto onde ela começa a atrapalhar, porque eu já começo a ter o problema, nossa, eu tenho um carro, nossa, eu deixei lá em casa hoje, nossa, a empregada vai passar com um balde, vai arranhar a porta do meu carro, e aquilo começa a te
te torturar, e você começa, não, a minha propriedade, não sei o que, a minha empresa, o gerente não viu o balanço, e você começa a viver seduzido ou enlouquecido por essas coisas terrenas, e aquilo começa a te roubar a paz. O cara que é muito rico começa a colocar câmera e mais segurança armado e carro blindado, e aquilo, ele se tornou refém do seu próprio... Então, no capítulo 7, aqui diz o seguinte, eu grifei aqui: mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Né? Aqui no parágrafo 7... mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Quando vossa riqueza prospera, ponhais nela o vosso coração. Esse é o problema. Onde está o coração do homem? Você coloca o seu coração nas riquezas desse mundo, na palha que esse mundo oferece, e você começa a ter uma vida aflita, porque é nela que você se espelha, e a sua vida é pautada nisso, no melhor salário, no melhor posto, no melhor ganho, no melhor apartamento, no melhor isso, no melhor aquilo, e você começa numa busca que não tem limite, de competição com os seus parentes, com os vizinhos, ou com a posição dos colegas, ou a situação que você acha seguro, eu vou estar feliz quando eu tiver com um carro melhor, e assim, e aí tudo isso começa a te escravizar, e você perde exatamente a razão das coisas, que é servir a você e servir o reino de Deus. Os bens apetecíveis da saúde e da amizade. Então também há amizades que são saudáveis e você deve zelar por elas. Esse é um bem que Deus te coloca, pessoas na sua vida que você pode também cultivar aquela amizade, desde que ela te leve para o caminho certo. Você deve rezar a Deus que te dê amizades que te levem para um caminho que seja próspero no sentido de que te leva para o que realmente importa. Essa amizade com Deus, não, eu sou amigo lá do fulano de tal, porque ele é empresário, ele vai me dar contratos, ele tem entradas no governo, e assim a sua amizade gira em torno desses interesses. É muito interessante você ver que amizades se dissolvem quando você está numa posição de privilégios ou de comando e dela você sai. Aí você vê que as amizades, elas não restam muitas ou não restam nenhuma. Sobre essa questão dos bens, Marcelo, aqui no parágrafo 15º, diz o seguinte: uma só coisa peço ao Senhor e a procuro, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as delícias do Senhor e meditar no seu templo. Exatamente o que Renata acabou de comentar, que assim, o que é que nós temos que pedir para Deus? Como nós somos aqui só passageiros, que a gente vá para casa, que a gente consiga então habitar na casa do Senhor e meditar no seu templo. Para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer, o Senhor trouxe o exemplo de certa viúva. A viúva que vai lá e perturba o juiz. Acho que é uma parábola que todos conhecem, que a viúva quer que o juiz emita uma decisão favorável a ela, e ela começa a perturbar, e é um juiz iníquo, é um juiz mau, iníquo, mas ela começa a perturbar esse juiz, a molar o tempo todo, até que o juiz fala: não, eu vou conceder logo para tirar essa mulher de perto da minha porta.
Eu não vou nem entrar no mérito da questão se é justo ou não o pedido que essa viúva faz. Mas se você imaginar a situação como essa viúva se coloca, de uma pessoa que pede para um juiz iníquo, para que ele faça o que ela quer, ela se coloca numa situação de miserável, de pedinte, de quem podia ter recebido uma ordem de ser malhada pelos guardas ou coisa assim. Ela se arrisca, mas ela pede com veemência e com frequência o tempo todo, né? Nessa situação de miserável. E é essa situação que Santo Agostinho coloca aqui para nós. No parágrafo 16º, aqui a gente já vai ter um pouco mais disso. Ele diz o seguinte: pedir com fé, esperança e amor. Essa é a forma que nós devemos pedir. Por isso está dito: pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o seu filho pedir um peixe, em vez de um peixe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então nós temos aí 3 elementos, né? Que só citou 2, o peixe e o ovo, mas também tem o pão, que ele faz aí um equilíbrio dessas coisas que nós devemos pedir. E ele fala do peixe, o peixe e a serpente. O peixe simboliza a fé. O peixe simboliza a fé. Então é uma das coisas que nós devemos pedir, fé. Vamos pedir o peixe para nosso Senhor, pedir a fé que alimenta o nosso coração. E o ovo simboliza a esperança. Quando você olha para o ovo, aquele ovo tem uma perspectiva, né, de amanhã estar enriquecendo o seu quintal com um pintinho. Então quem já criou galinhas, né, e colocou uma galinha para chocar, você tem aquela esperança: olha, os pintinhos estão quebrando a casca. Nasceu quantos? Só nasceu 5 de uma ninhada de 8. Então o ovo, ele simboliza essa esperança. E o pão, a caridade simbolizada pelo pão, né? Então aqui ele fala do pão e da pedra. Se o teu filho pede pão, você não vai dar uma pedra, você dá pão. E essa pedra, ela contrasta com a dureza dos nossos corações. Com a dureza dos nossos corações. Tantas vezes nós temos o nosso coração de pedra, né, na hora de fazer o quê? A caridade. Essa caridade é que vai exercitar o seu coração para que ele deixe de ser uma pedra e se torne pão. Pão que alimenta as pessoas, pão que alimenta a sua família, pão que alimenta o reino de Deus. É esse pão que você deve pedir, além do bom pão físico que é colocado em nossas mesas, que o nosso coração seja pão que alimenta as almas das pessoas, né? Nós estamos aqui para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não tem um coração que pode entrar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai nem levar peixe, você não vai levar ovos e você não vai levar pão para as pessoas ou pão para o seu filho, porque você também transmitir esse conhecimento, ele é fundamental para o desenvolvimento dele, da criança, dele ou dela, da criança que vai ser os nossos herdeiros. Vão ser os nossos herdeiros. O papel do pai e da mãe aí é exatamente isso. Não, eu estou criando uma pessoa e eu tenho que, na minha relação com meu filho, eu tenho uma terceira pessoa que ela deve reconhecer e respeitar,
que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa, quando eu peço, Pai, me dá um peixe, Ele me dá peixe, que é fé. Pai, me dá esperança, Ele me dá esperança, simbolizado pelo ovo. E quando eu peço, Pai, me dá pão, esse Pai vai me dar pão. E aí, esse conhecimento é que a gente deve levar para os nossos filhos, e eles devem aprender conosco. Há uma grande ausência hoje, né? Um lapso que eu sinto na criação dessa geração, que é a completa ausência de Deus. Eu não sei como é que você consegue conduzir a educação de uma criança com a completa ausência de Deus. Eu tenho isso na minha família. E essa criança aqui nunca ouviu falar de Deus. O menino tem 14 anos. Deus, o que é isso? Morde. Ele conhece todos os personagens lá dos coreanos, lá dos jiraias e outras coisas que tem por aí. Mas o cara não conhece Deus. O cara não conhece Deus. Então isso aí nós temos um lapso de formação civilizacional que é simplesmente negligenciado. Deus não é como um time de futebol que fala, não, quando ele tiver 18 anos ele vai escolher. Sim, mas se você nunca apresentou que existe times de futebol, nunca apresentou o jogo, como é que ele vai depois com 18, 20 anos vai escolher qual é o time de futebol? E mesmo para aqueles que ensinam futebol a vida toda para o filho, qual é a primeira coisa que um pai faz quando nasce o menino? O cara lá é do Flamengo, qual a primeira coisinha que ele faz para colocar a criança? Camisinha do Flamengo, tamanho bebê. Essa é da maternidade, recém-nascido. Então assim, mais o batismo, mais a fé em Jesus Cristo, mais igreja. Aí ele escolhe quando ele estiver na idade da razão, ele já está vestido lá com a camisa do Flamengo, ou do Corinthians, ou de qualquer um desses ídolos. E aí nós temos uma troca de chave, né, de o que é realmente importante. Depois que o cara tiver 18 anos, nunca mais a não ser que ele apanhe muito, sei lá, caia numa vida completamente desgraçada e aí aconteça um milagre. Você vê como que é interessante, né? A real. Rezemos a Deus com palavras para nos exortar a nós mesmos, mediante esses símbolos, avaliar o nosso progresso nos desejos. Mediante esses símbolos, né, avaliar o nosso progresso nos desejos para estimular com maior veemência a aumentá-los. O resultado será tanto maior quanto mais ardente o sentimento com que se espera. Por esta razão, as palavras do apóstolo, orai sem cessar. Não haja, pois, no coração muitas palavras, mas não falte muita súplica, se a intenção continuar ardente, porque falar demais ao orar é empregar palavras supérfluas em coisas necessárias. Então, aqui, Santo Agostinho dá um conceito de oração que é muito católico, que são as orações repetidas, jaculatórias, né? Palavras que você faz a jaculatória diariamente. A penitência da vida, todo dia vai pedindo ali. Eu mesmo gosto daquela jaculatória de Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É uma jaculatória que você pode fazer várias vezes durante o dia, que te coloca na situação real e não distrai, que aqui é uma coisa que ele observa muito. Esses monges do deserto, aqui coloca aqui no artigo 20, conta-se que os monges no Egito fazem frequentes orações mais brevíssimas e, por assim dizer, lançadas de súbito para que a intenção
aplicada com toda vigilância e tão necessária ao orante, não venha a dissipar-se e afrouxar pela excessiva demora. Ensina ao mesmo tempo com clareza que a atenção não consegue permanecer desperta. Não se deve deixá-la enfraquecer, mas em caso contrário, não se há de cortá-la. Então, assim, há um problema muito grande na oração. Quem rezou o texto sabe. Você está aqui, né? Ave Maria, cheia de graça, não sei o que, porra. E o carro está no mecânico, e Ave Maria, cheia de graça, o motor está fundido. E aí você vai. O que era para você meditar na Via Crucis, você começa a meditar nos problemas lá de casa, né? Nossa, está faltando água na caixa, eu não liguei a bomba, e no meio da oração aquilo vem, porque o rosário é uma oração longa, embora seja feita de várias ejaculatórias, mas você se perde. Então, essa falta de atenção, ela é uma coisa que precisa ser combatida, e você combate com orações curtas. Se você puder rezar o texto, né? Numa dezena não dá para você se distrair. Vou rezar o texto, eu vou rezar 10 de manhã, 10 horas, 10 ao meio-dia, 10 não sei o que, até o final do dia. Numa dezena você reza rapidinho e você cumpre aquele objetivo de estar sempre em oração. Então essa é a coisa que diz aqui: não falar demais ao orar e empregar palavras supérfluas em coisas necessárias. Então a gente deve ter até esse espírito de oração constante, né? De oração constante. Então você está sempre com a sua mente, está sempre colocado na presença do Cristo e em diálogo constante com Ele, colocando a vida da sua esposa, a vida do seu filho, da sua mãe, do seu pai, a sua própria, a situação do país, e colocando e pedindo ao Senhor que nos ajude da nossa situação miserável. E aí nós chegamos na parte que eu acho que é a parte mais importante desse texto, que é o artigo 21, que trata sobre o Pai Nosso. Todos nós conhecemos o Pai Nosso, mas aqui ele, de maneira brilhante, ele vai colocar: dizemos, santificado seja o teu nome, exortando-nos a desejar que seu nome, imutavelmente santo, seja também considerado santo pelos homens, isto é, não desprezado, o que é de proveito para os homens e não para Deus. Ou seja, santificado seja o seu nome. Quem é que se aproveita disso? Deus não. Quem se aproveita sou eu próprio, que reconheço a grandiosidade do nome de Deus. Santificado seja o seu nome. Então assim, eu ganho com isso porque eu vejo a minha condição, a minha distância entre Deus e eu, que sou uma pequena criatura com um corpo que vai se desfalecendo gradativamente, né? Depois ele diz: e ao dizermos venha o teu reino, queiramos ou não, virá sem falta. Acendemos o desejo desse reino, que venha para nós e nele começamos a reinar. Ao dizermos faça a tua vontade assim na terra como no céu, pedimos-lhe conceder-nos esta obediência, de sorte de faça em nós a sua vontade, mesmo como de modo que é feita no céu pelos anjos. Também dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pela palavra hoje se entende este nosso tempo, com a menção da parte principal indicando a todo pela palavra pão, medindo o que nos basta, ou o sacramento dos fiéis, necessário agora, não porém para a felicidade deste tempo, mas para alcançarmos a felicidade eterna. Então, dai-nos o pão de cada dia. Esse pão aqui é o próprio Cordeiro de Deus no altar. Esse é o pão que nós pedimos, que é com esse pão, ao comer esse pão é que eu entro em comunhão com Cristo. Os outros pães do dia a dia, esse a gente não deve se preocupar com ele, porque até os passarinhos que nada fazem vão receber, assim diz o Senhor. Então por que você está preocupado com isso? Mas o pão
que é a Eucaristia, que é o sacrifício do altar. Esse pão nos foi tirado na pandemia. Quantas igrejas foram fechadas e quantas pessoas foram embora sem receber o viático? Quantas pessoas morreram sem ter as suas almas zeladas, né, pelo sacerdote, com a unção dos enfermos, com o recebimento desse pão. Esse pão nos foi negado em um dado momento da história. E tantas vezes nós cristãos fomos perseguidos e até mortos por causa desse pão. Esse pão é o centro da nossa fé. Os outros pães, nós vamos o alimento do cotidiano ele virá, né? Mesmo que seja como São João, né? São João Batista vivendo de gafanhotos ou de mel silvestre, a gente vive, né? Ninguém aqui está em fome extrema a chegar nesse ponto. Então assim, esse já está de certa forma, bem ou mal você vai comer, mas esse pão, que é o pão que vem do céu, esse seja dado a cada dia, trazendo mais sacerdotes e nos levando até Ele com mais frequência. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tomamos consciência do que pedimos e do que temos a fazer para merecer obtê-lo. Então precisamos ter esse desprendimento de que Deus nos perdoe, mas para isso a gente precisa também perdoar o nosso irmão, as nossas dívidas, né? Perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo a do meu irmão, e como a gente reclama dos nossos. Tudo que a gente está pedindo que Deus faça com a gente, né? Exatamente. Parece muito aquela parábola dos dois servos, né? Que um devia lá umas moedas para o rei, o rei perdoou. Aí quando eu chego lá fora, enquanto o cara que deve lá umas migalhas, eu vou meter a porrada nele. Você está me devendo, você não foi perdoado agora? Que seja pego e levado para o calabouço, lá onde há ranger de dentes e arrastar de correntes. E é isso que é feito com quem não perdoa o seu próximo. Então a gente tem que pedir com cuidado também. Ao dizer não nos leves à tentação, advertimos-nos a pedir que não aconteça que, privados do teu auxílio em alguma tentação, iludidos, consistamos nela ou cedamos perturbados, e livrai-nos do mal. Então, não cair em tentação também é um pedido. Nós devemos fazer a nossa parte para não cair em tentação. Então, não frequentar ambientes que coloquem você numa situação vulnerável, né? Olha, estou lá o Marcelo saiu para ir para um barzinho, lá tem umas meninas com as roupas mais à vontade, mais fáceis, a situação está toda propícia, o pessoal já meio entorpecido pela bebida, então você se coloca numa situação de risco, né? A gente pede para que não caia em tentação, mas em situações como essa você se colocou, e aí já a graça de Deus já não vai te assistir mais, porque você não haveria necessidade de estar nesse local. Mas há outras situações do cotidiano que você deve ser mais diligente. No caso dos homens, por exemplo, a pornografia. Você acessa ali o Facebook, qualquer coisa aparece lá, sempre, o tempo todo, sem parar. Então, o que o pessoal recomenda? Coloca a tela do computador virada para a sala. Outras pessoas, você não vai clicar onde você não deve. Evitar também de ouvir músicas que te levem que vai corromper a sua pureza. Que é uma das bens que a gente acaba não valorizando hoje, mas a pureza, nossa também. Às vezes eu estou lá no Facebook antes de ir para a missa, tá lá olhando no Facebook, dali a pouco aparece lá uma bunda. O que acontece muito em Facebook é isso. Aí você olha para aquilo ali, traumatizado, quando você está no meio da missa, na oração eucarística,
Satanás coloca aquela bomba na tua cabeça. É impressionante o negócio. Impressionante, assim, eu já tive situações onde eu nem comunguei, porque falei, eu não estou em condição de concentração para comungar, porque assim, minha mente está povoada por gente pelada. A mente masculina é muito fácil. Pois muito fácil. O nível de testosterona do homem no dia ruim dele é 20 vezes mais. então, no artigo 22, ele faz um comentário que é muito importante, né, para quem tem a prática de rezar o Pai Nosso. As orações bíblicas reduzem-se ao Pai Nosso. Então, tudo vai estar compreendido pelo Pai Nosso. E aí diz o seguinte: pois qualquer outras palavras que dissermos, as quais o afeto, precedendo-as, as faz nascer para tomá-las mais clara, ou seguindo-as, as medita para fazê-las crescer, não dirão nada que não se encontre nesta oração dominical, se orarmos como convém. Quem disser algo que não possa ser contido na prece evangélica, sua oração, embora não ilícita, é carnal. Então, todos os pedidos, tudo isso que se gasta de energia, de palavras, de falatório, né, em todas essas orações espontâneas, né, que o pessoal agora, não, oração espontânea, que eu vou lá, eu abro meu coração. Meu amigo, se tiver fora das 4 linhas ali do Pai Nosso, se tiver fora ali das 4 linhas do Pai Nosso, isso aqui embora não ilícita, é carnal. Ele não está nem acusando orações que são flagrantemente ilícitas. Que tem aquelas que são ilícitas, aquela que eu peço para que o marido da minha vizinha morra para que eu case com ele, com ela, entendeu? Tem gente que faz oração absurda. Eu quero que a outra empresa vá à falência para que a minha empresa ganhe o contrato, porque o bacana é ter dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais graça eu tenho. Então você fica naquela loucura. Então, se todas essas orações elas tiverem fora do que já está prescrito no Pai Nosso, ela pode até ser lícita, mas é carnal. Você está pedindo coisa farelo. Você não está pedindo o que realmente importa. Então, o que realmente importa são esses pedidos que estão no Pai Nosso. Seu nome seja louvado, seu desejo seja feito aqui como é feito no céu, e me ensine a aceitar isso, que o seu desejo tem que ser cumprido aqui, que o seu reino seja estabelecido aqui, conforme o seu desejo. E aí é onde eu entro, né? Aceitando os desígnios de Deus, que não é só porque eu sou um homem de oração, que eu estou na igreja lá todo dia, que eu não vou sofrer as agruras desse mundo, eu não vou sofrer as consequências desse vale de lágrimas. Então, pessoal, portanto, a fé, a esperança e a caridade levam o orante a Deus. Ajudam muito a oração, os jejuns, a mortificação da concupiscência, que não seja sem prejuízo da saúde, e principalmente as esmolas. Então, quando eu falo de fé, esperança e caridade, a mortificação da concupiscência, quando a gente fala de concupiscência, né? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São essas as concupiscências. Então, a mortificação dessas concupiscências é necessária para o orante.
Então eu preciso mortificar nessas concupiscências. Então, ficar menos à frente da televisão, menos à frente do computador, acessar menos celulares, essa questão da concupiscência dos olhos, onde você vai estar lá vendo, como eu falei, né, gente com pouca roupa e tudo mais. Então você rejeita isso. A concupiscência do corpo, onde eu bebo muito, eu como muito, eu tenho uma desordem, né, da parte digestiva, que é boca, estômago, né, de falar também, você tem que se mortificar a fala. Então você tem todas as práticas de mortificação, que são essas concupiscências que você deve inibir, mortificar. As esmolas, elas vão aí ajudar você transformar o seu coração de pedra num coração, né, onde existe espaço para o Espírito Santo. É por isso que a gente deve dar esmola, e mesmo na igreja a gente deve dar lá a nossa oferta. Não é porque a igreja vive daquela oferta. Estão construindo prédios e prédios, aquela oferta não é para isso. Aquela oferta é você pegar um pouquinho, R$5, R$2, R$1, e você fazer como aquela viúva que só tinha lá uma moedinha para oferecer no templo. Mas você diz assim: Senhor, eu quero fazer parte do seu sacrifício, com o meu sacrifício. É um pouquinho uma miséria, porque para Deus você dá R$2 e dá 200, não significa nada, não tem mudança nenhuma na abóbada celeste, onde estão os anjos e está Jesus Cristo. Não tem mudança nenhuma. Você deu 2 ou deu 200, mas você tem que participar do sacrifício. Faz muito mais bem a você. Então essa questão da esmola, e a esmola é sim o bem material. Não adianta só você, eu doei a mim mesmo, que eu fui lá limpar as fraldas da minha vizinha, não, isso também é importante também, mas aquela esmola de meter a mão no bolso, e eu posso falar de cadeira disso, que isso é muito difícil para mim. Essa coisa de meter a mão no bolso e falar: não, tá aqui, eu vou dar. Assim como o jejum é sim o jejum do alimento. O jejum é o jejum do alimento, não fazer jejum sim. Enchendo o bucho de pizza. Então nós devemos ter essas práticas de mortificação e jejum no ato da oração. Isso vai nos aproximar muito de uma situação mais adequada. Já chegando aos finalmente, aqui no artigo 25, ele diz o seguinte: teria, pois, assim falado, porque as tribulações e moléstias temporais muito aproveitam para curar a chaga da soberba. Sabemos orar como convém. Então, essas coisas que Deus coloca na nossa vida, as moléstias temporais, curam a chaga da soberba. E como nós somos soberbos, eu mesmo sou um exemplo disso, né? O quanto que na hora você cai em si, que às vezes você está triste, está amargurado, está não sei o quê. E por que você está triste? Porque eu estou chorando por mim mesmo. Eu estou chorando porque eu não sou o primeiro da sala. Não estou chorando porque eu não sou o queridinho dos coleguinhas da faculdade. Não falaram meu nome. Não me lembraram no aniversário lá, que tem umas comidas que eu nem gosto, mas eu tenho lá, então não me chamaram para o churrasco. Então assim, eu tenho a minha vaidade ferida. E quando você tem essas moléstias temporais, eu fiquei doente 2 ou 3 meses ou mais, não pude ir a churrasco, as pessoas não me visitaram. Aí você vai vendo que se você morrer,
O mato não cresceu ainda na sua sepultura e as pessoas já estão tocando as suas vidas. Essa é a realidade. E esses problemas temporais, eles colocam você onde realmente importa. Olha, você não tem essa bola toda, você não é tudo isso. As pessoas não gostam tanto de você assim, né? Então você não é tão importante assim. E isso dói. Isso dói porque você vai reclamar muito por isso, e você vai se ver o que? Chorando por quem? Chorando por Jesus que morreu na cruz por você? Não, chorando por mim mesmo. Você fica ali uma semana ou duas magoadinho, ai, como eu sou tadinho, que as pessoas, eu merecia lá a posição de destaque e eu fui preterido. Por quê? Porque eu arrasto uma perna, porque eu sou gago, porque eu sou branco, porque agora até ser branco é medida de você ser preterido, né? Então, você vai tendo, mas é um problema severo, mas isso aí, a sua soberba vai sendo assolapada e você vai vendo que nem a turminha de catequese lá da paróquia o padre te deu, né? Das criancinhas lá pequenininha, porque ele colocou outra pessoa que ele achava mais importante. Mas e eu, com todo o meu conhecimento de São Tomás, para nós não é importante. Então, coloca na sacola e sai daqui. Senta aí e fica calado. E essa coisa vai te colocando no lugar que realmente é o seu, de você baixar a sua soberba. Já pensou se você fosse convidado pelo bispo para ser catequista lá na catedral e você vai falar aqui para jovens, que não sei o que, e que aquilo ali seria uma tragédia para você, que já é vaidoso. Entretanto, porque não vemos o proveito das tribulações, desejamos nos livrar delas. Nós não vemos o proveito dessas tribulações. Aí você quer se livrar dela o mais rápido possível, mas Deus, como é bom, vai te manter ali humilhado, até você cair em si. O apóstolo não se exclui desta ignorância. Talvez não tivesse conhecido como convinha orar, quando, pela grandeza das revelações, lhe foi dado o espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. É isso que a gente tem que pedir. Senhor, põe um Satanás aqui me batendo na minha cara o tempo todo, até eu aprender que eu não mereço essa atenção que eu acho que eu tenho. Não mereço. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. E aí nós temos, portanto, as tribulações, que tanto podem ser proveitosas quanto prejudiciais, não sabemos o que pedir como convém. No entanto, por serem duras, desagradáveis, contrária ao modo de sentir nossa fraqueza, pelo anseio humano universal, rogamos que sejam afastadas de nós. Contudo, temos de ter confiança em nosso Senhor Deus, e Ele não as retira. Não pensemos logo que nos abandona, antes que, por suportar generosamente os males, podemos esperar maiores bens. Assim a força se faz na fraqueza. Então, esses males que se abatem sobre nós, você que já começou numa vida de oração, às vezes você tem que se agarrar a ele. É só para falar aqui um pouco do que a gente tem passado lá com o câncer da minha sogra, né? É muito triste ver a desesperança de uma família, Testemunho de Jeová, com um caso de câncer, porque eles são o que eu defini como uma não-fé. Eles não têm brilho no olho, não têm esperança, não tem, só o câncer vai tomar o teu corpo,
e mesmo aquilo que poderia, para um crente, um católico crente, falou, não, isso aqui é uma oportunidade que eu tenho de ter um câncer e que eu vou tentar purgar os meus pecados, unir a minha família e transcender, que é isso que o católico faz. Quando você recebeu de Deus o câncer, você vai sofrer aquilo lá. Se ela não vier a falecer, vai ficar 5 ou 6 anos de sobrevida, que é isso que o câncer promete. Mas toda a família deveria aproveitar não é a mortificação, é uma, né? É isso que é infligido à carne, para a salvação de todos. Mas é muito triste, porque esse conhecimento, isso lhe é esnegado por uma fé falsa. Por este motivo, se nos acontece o contrário do que pedimos, não há de que duvidar ser muito melhor suportar com paciência e dando por tudo ações de graça, porque foi a vontade de Deus que fez e não a nossa. Pois o próprio mediador que nos deu exemplo ao dizer: meu Pai, se possível, que afaste esse cálice de mim. Mas, mudando em si a vontade humana assumida pela encarnação, acrescentou: contudo, não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. E é isso que é o grande segredo para nós. Evoluirmos para uma situação onde eu peço que Deus me poupe, sim, de alguns sofrimentos da vida, né? Mas se ele vier, que você dê glória a Deus por aquele sofrimento e você coloque aquilo como oportunidade de transcender, de se aproximar dele, porque suplementando as dores que Jesus teve na cruz, é que nós colocamos tudo que a gente sofre no altar do sacrifício, lá na hora da missa. Lá na hora da missa, eu estou sofrendo isso. Você oferece aquela ali, a coleta, né? A oração da coleta. Um pouquinho de água que você coloca no vinho ali, são a natureza humana que se mistura à natureza divina. Então, na coleta eu coloco ali toda a minha dor, todo o meu sofrimento, porque nós vamos sofrer junto com Jesus Cristo. Senhor, eu vou sofrer junto contigo. Eu aceito esse sofrimento. Esse sofrimento já não é mais meu, ele está junto ao seu sofrimento. E eu vou fazer na minha carne, completar na minha carne aquilo que eu posso completar para que você seja glorificado. E essa é a postura do católico, né? Nós que temos o beneplácito de ter o sacrifício, né? A Igreja Católica é centralizada no sacrifício de Jesus Cristo. É nesse sacrifício que eu devo participar. E Santo Agostinho, ele nos aponta exatamente para isso. Essa oração deve estar sempre voltada para o sacrifício no altar, para pegar toda essa nossa vida miserável e colocar nesse sacrifício, né? Nos colocar para completar esse sacrifício. E a nossa vida deve estar sempre voltada para isso, né? Coisas boas virão, certamente, mas todos esses sofrimentos, nos colocando como miserável, como quem não oferece nada, que só a morte de Jesus Cristo, uma gota do sangue dele já salvou toda a humanidade e muito mais, né? Jesus Cristo é o homem que se esvaziou por completo, quando não havia mais sangue no corpo de Jesus para sair, saiu água, saiu plasma, não tinha mais nada para entregar. E nós vamos dar só um pouquinho da nossa vida miserável, insignificante. Como eu disse, se amanhã nós morrermos, o mato nem vai crescer, né? E aí vai estar lá a minha esposa já com outro homem, ou então o filho já esqueceu do pai. Meu pai morreu, tem 8 anos, a gente já vive sem ele.
né? Cada um toca suas vidas.